Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito de Klabin e se ela pode desabar após uma alta forte de mais de 26% desde esse fundo de abril de 2023, já sinalizando aqui uma correção. Há recomendações aqui do BTG a respeito da Klabin e do Itaú BBA que rebaixou o Klabin para neutro. O que podemos esperar, por exemplo, dos resultados do segundo trimestre de 2023 para a Klabin? Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aqui embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E um dado interessante, antes de prosseguirmos com o Klabin, é que o Bitcoin acabou dominando o primeiro semestre desse ano, tendo uma alta muito poderosa. Desde janeiro de 2023, onde o Bitcoin estava a 16 mil dólares, como você pode perceber no gráfico, ele saiu desse patamar de preços para atuais 29, 30 mil dólares, ou seja, uma alta de mais de 60%. Diante disso, já se começa a pensar que está caindo a correlação do mercado de criptomoedas com o mercado tradicional, porque o que tivemos no ano passado? No ano passado, tivemos essa forte queda do Bitcoin. Isso porque havia uma correlação com o mercado norte-americano que também desabou, justamente porque o Fed começou o seu ciclo de alta nos juros. Agora não, o Fed continua subindo os juros e o mercado cripto com o Bitcoin segue subindo muito. Na semana, contudo, o Bitcoin está caindo 1,39%. Por conta disso, vou aproveitar para comprar um pouquinho. 20 dólares, venho comprando aqui de pouco em pouco, aqui dentro da Quantiferry, onde a corretagem é absolutamente zero. Fiz a compra aqui, aumentei minha posição em Bitcoin. Você pode ainda simplesmente inserir aqui o seu saldo em reais e converter diretamente para Bitcoin, simplesmente pegando aqui o seu saldo e convertendo para Bitcoin. Dessa forma, eu tenho aqui Bitcoins que inclusive eu posso converter novamente, tanto para dólar quanto para real. Tudo feito de forma muito simples e rápida. Caso queira abrir conta na Quantiferry e negociar com taxa zero, deixo o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Usando meu código MIRAI, você recebe, ao depositar 50 dólares, uma recompensa em criptomoeda, que pode ser Bitcoin ou Ether, ou ainda em estoque. Prosseguindo com Klabin, nos últimos 6 meses, ela acumula uma alta de 7,67%, mas se você pegar desse fundo aqui de Klabin, no caso aqui das ações preferenciais, e puxar até o topo aqui de junho de 2023, quase 30% de alta. Se você pegar as units, que são as mais líquidas, desde o fundo aqui, puxando-se até o topo, você também teve 28, quase 29%, que foi o topo, por exemplo, aqui de novembro de 2022. Diante disso, o investidor pensa, bom, depois de subir tanto assim e após já vir dando uma corrigida aqui de quase 10%, será que ela vai desabar novamente, chegando naquele fundo anterior, aqui da casa dos 18, 17 reais com as units, ou aqui dos 3,50, 3,60 das preferenciais e também das ordinárias? Bom, para o BTG Pactual, o nível de pessimismo é exagerado em relação ao mercado de celulose. Segundo o BTG, os preços da celulose estão bem abaixo da curva de custo, de tal modo que já estaria no fundo do poço. Inclusive o próprio BTG cita aqui sinais de fundo do poço. Várias fontes confiáveis confirmam que as fábricas chinesas de papel estão capitalizadas e aguardando a oportunidade de garantir volumes importados de forma agressiva, portanto, importando de quem? De Klabin e também Suzano. Há fortes indícios de que as fábricas de papel chinesas estão reduzindo a produção de celulose, favorecendo a compra de material importado, do Brasil, por exemplo, e que os preços estão muito próximos do menor nível do último pior ciclo de 2019. Portanto, essa é a visão aqui do BTG Pactual, mantendo recomendação de compra para Klabin e Suzano, no caso de Klabin, mantendo uma recomendação com preço-alvo de R$30 para 11, que são as mais líquidas. Cito o BTG, por exemplo, que em relação a Klabin, eles continuam acreditando que os seus projetos de celulose e Puma 2 principalmente estão subvalorizados e que estão vendo a negociação das ações em 7,8 vezes EV sobre EBITDA em 2023, o que eles estariam vendo como um preço justo. Em relação a Irani, o BTG mantém preço-alvo em R$11 e a que seria a Tockpick aqui, que é a Suzano em 71, bastante otimista, apesar de o preço anterior ter sido a 86. Já o Itaú BBA, ele tem recomendação neutra para a Klabin, mantendo só a recomendação de compra para a Suzano. Preço-alvo em Klabin passou de 23 para 24 reais. Atualmente as ações estão em 21 reais, então haveria aqui alguma margem de segurança ainda em relação ao preço-alvo, tanto do Itaú quanto do BTG. Então, de qualquer forma, seja uma casa de análise ou outra, o mercado está entendendo que a Klabin ainda está negociando abaixo do seu preço justo. Vale ressaltar também que recentemente a Fitch
que é uma agência de classificação de riscos, principalmente para saber se uma empresa tem algum risco de crédito que mereça maior prêmio de risco pelo mercado no que toca a debêntures, por exemplo, CRIs e CRAs. Aqui no caso da Klabin, manteve AAA em escala nacional, só que escala global acaba sendo BB+, o que foi mantido também é que as empresas brasileiras não são AAA na visão do mercado, isso em escala global. Em relação aos dividendos e a sua política, o CFO da Klabin disse que não pretende alterar a política de dividendos da companhia. Essa política tem como alvo de dividendos entre 15% a 25% do EBITDA em proventos. Veja que a métrica é o EBITDA, ou seja, o lucro operacional, não é o lucro líquido. E, historicamente, a Klabin vem pagando 20% do EBITDA de forma trimestral, o que é um excelente provento, que o EBITDA acaba sendo bem melhor do que o lucro líquido. O EBITDA é o lucro antes dos juros, impostos, amortização e depreciação. Isso aqui faz com que o dividendo seja superior, porque você ainda não descontou essas rubricas, tanto a de efeito não caixa quanto impostos, por exemplo, e as despesas financeiras. Por isso que a companhia também é uma bela de uma opção pensando em dividendos, não é recomendação, estou falando isso para a minha carteira. Sabemos também que a Klabin está focando em desalavancagem, esse é o foco da empresa. Já entrou em operação o projeto Puma II, que parece ainda não ter sido colocado no preço pelo mercado, como bem disse o BTG. A companhia agora vai focar em papel cartão em 2023, tendo menos dependência à celulose, que acaba deixando os resultados de Klabin e Suzano mais voláteis. É justamente por isso que elas são ações mais voláteis mesmo, porque depende muito da demanda por celulose na China, sendo que, como bem destacado aqui pela Klabin, o negócio de papel cartão vive um excelente momento, por isso o sucesso, por exemplo, da Irani, concorrente da Klabin, e é um mercado não tão grande quanto da celulose, tem muito mais potencial e a Klabin já é uma gigante. Faz muito bem hoje a Klabin pensar em crescer nesse mercado. Mas e quanto aos resultados do segundo trimestre? Primeiro vamos olhar aqui para os resultados do primeiro trimestre. A Klabin teve uma receita líquida de 4,8 bilhões de reais. O seu lucro líquido foi de 1,2 bilhões, mantendo mais ou menos estável o seu endividamento líquido. E não se assuste com o endividamento líquido, porque isso aqui é completamente normal dentro dos padrões de Klabin, que é uma empresa de capital intensivo, relação dívida líquida sobre EBITDA de 2,6, 2,7 vezes. O ruim é quando ultrapassa muito 3 vezes, o que não é o caso, mas a Klabin já disse que vai focar em desalavancagem, ou seja, redução de dívida, o que é bastante esperado com a queda na taxa Selic, que tende a diminuir as despesas financeiras da Klabin, por exemplo, e das demais empresas de bolsa. Dessa forma, como o foco é desalavancagem, investimentos já começaram a cair. Não há mais tanta necessidade, principalmente com a entrada do projeto Puma II. É por isso que o CAPEX vai dar uma diminuída. Isso não necessariamente é ruim quando a empresa não tem o porquê de forçar a alocação de capital. E a desalavancagem no momento acaba sendo algo mais estratégico, com foco em negócios mais rentáveis como papel cartão. Mas veja, receita a 4,8 bi e lucro líquido a 1,2. Muito bem, guarde esses dados. Lucro líquido de 1,2 bi e receita de 4,8, principalmente a receita. Indo aqui para o preço da celulose em yuan chinês, o que você percebe? Estamos aqui em 5.232. Esse aqui é o gráfico de cotações da celulose. O que aconteceu no primeiro trimestre de 2023? Tivemos aqui um pico que permaneceu por um tempo a quase 8 mil aqui, 7.800, 7.900, chegando até março, que é o primeiro tri, com uma queda forte, próximo de 5.700 yuans. Então, você teve aqui um preço médio próximo de 6.500 yuans, ao passo que atualmente, qual foi o preço que vai ser praticado no segundo trimestre? A partir de março aqui, preço em queda, vindo aqui a negociar num preço médio próximo de 5.500. Então houve uma queda próxima de 18% no preço praticado. Será que esse será o reflexo nos resultados? Primeiro, vamos olhar para o fundo aqui de novembro de 2021, ou seja, um período que pega o quarto trimestre de 2021. Vamos ver como foi a performance da Klabin nesse período. Aqui os destaques financeiros do quarto trimestre de 2021 e tivemos o quê? Receita líquida de 4,5 bi e lucro líquido de 1 bilhão, EBITDA ajustado de 1,8. Vamos comparar aqui com os resultados do primeiro trimestre de 2023, 4,8 bi de receita líquida, então veja que a receita foi maior nesse trimestre, porque o preço praticado foi maior, não haveria como ser diferente. Em termos de lucro líquido, o lucro foi de 1,2 bi, EBITDA 1,9. Então sim, a tendência é que caia, porque o EBITDA aqui no quarto trimestre de 2021 foi menor porque o preço praticado foi bem inferior. Foi justamente nesse fundo aqui que estamos agora, em termos de preço da celulose. De tal modo que sim, os resultados
provavelmente cairão no segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre. Mas veja, supondo que o EBITDA realmente fique próximo aqui de 1,8. O EBITDA no primeiro trimestre de 2023 foi de 1,9. Então veja que a Klabin vem melhorando, mesmo com uma queda na sua receita que pode sair de 4,8 bi para 4,5. Em termos de queda na receita, vamos pegar aqui 4,8, dividir por 4,5, e aí eu tiro o 1 da fatoração, eu chego aqui, multiplicando por 100, a 6,66% de queda na receita. Em relação ao lucro líquido, ele pode sair de 1,2 bi para 1 bilhão. Aí nesse caso, o lucro pode cair bastante. Então pegando isso aqui em números exatos, você tem 1.262, que é 1,2 bi, eu divido por 1.050, que é 1 bilhão e 50 milhões, chega um resultado aqui bem superior, de 20%. Então, em termos de lucro líquido, a queda pode ser forte, porque as despesas financeiras ainda continuam altas, não tivemos queda nos juros. Diante disso, o que podemos concluir? Primeiro, que haverá alguma queda nos resultados pelo preço da celulose estar em queda, chegando num fundo do ano de 2021. Por outro lado, a Klabin já tem focado em papel cartão, não dependente tanto da celulose. Então, talvez não venhamos a ter uma queda tão forte em termos de lucro líquido de 20%, mas algo próximo de 10% ou até menos do que isso. Como cotação acompanha o lucro, essa correção de mercado aqui de 10%, quase 10%, praticamente já está colocando no preço a queda de Klabin. Mas claro, se o resultado desagradar o mercado, a ação pode cair ainda mais. Os resultados de Klabin serão publicados no dia 1º de agosto, antes da abertura do mercado na B3, então será de manhã, antes das 10, a teleconferência de resultados no dia 2 de agosto. Eu trarei vídeo no canal a respeito disso, então já ativa o sininho aqui embaixo para não perder esse vídeo. Mas veja que essa data coincide com a semana onde o Copom vai cortar ou não a taxa Selic. Dia 2 de agosto saberemos qual será a decisão do Copom. Então, se a decisão for favorável, mesmo que Klabin venha a ter queda na sua receita e no seu lucro, pode ser que a ação até mesmo suba por conta da expectativa do mercado de redução das despesas financeiras e, consequentemente, da alavancagem da Klabin. Então, veja como é muito difícil você cravar algum tipo de direção do mercado no curto prazo. O que podemos presumir aqui é que sim, haverá queda na receita de Klabin, afinal de contas, essa receita hoje é muito dependente ainda do preço da celulose, que caiu nesse mesmo período, e a Klabin ainda depende em quase 50% da sua receita dos preços da celulose. Sendo que eu tenho uma posição aqui pequena em Klabin, justamente porque eu vislumbro esse preço ainda sem grandes perspectivas. Depender muito do preço da celulose é complicado, por isso que minha maior posição em relação a esse segmento é Irani, que está aqui em cima, uma posição bem maior e que subiu muito mais também. De qualquer forma, Klabin é uma excelente opção para longo prazo, mas é um retorno bem mais demorado. Meu preço teto aqui em ordinárias e preferenciais é 4,50, prefiro ir aportando devagar. Se tiver alguma queda em razão dos resultados mais fracos, provavelmente vou fazer algum aporte. E como eu já tenho conseguido uma posição aqui um pouco mais relevante em Klabin, começarei a aportar em Klabin 11. Quando comecei a aportar em Klabin, não imaginava que eu teria uma posição muito grande na Klabin. Aí eu fui acumulando ações, agora estamos com quase 11 mil, por isso vou trocar pela 11, só para os novos aportes, não vou fazer nenhum giro, justamente porque eu quero sim ter Klabin uma posição bem relevante para o longo prazo. Meu preço teto na 11, 21,50, mas aguardo essa eventual queda. Óbvio que dificilmente você vai ter aquela grande promoção de comprar aqui embaixo a 16, 17, mas se tiver uma queda aí para 19 ou até 20 já seria bem bacana de aumentar posição. Não é recomendação. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal Associado Mirai. Você clica em Seja Membro, adiciona o nível 2 Associado Mirai e tem acesso a vídeos exclusivos, aulas de indicadores da análise fundamentalista, lives exclusivas, os movimentos que eu faço na minha carteira, estratégia do Earn Yield, minicurso de imposto de renda para investidores e muito mais. Ou, alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimentos. Sou analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira do absoluto zero ou analisar o seu portfólio já existente por escrito via relatório ou através de consulta individual comigo por Google Meet, que dura pelo menos 1 hora. Como você quiser. Para me contatar, basta enviar uma mensagem via WhatsApp Business, que fica aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, ou até encaminhar uma DM via Instagram, que fica na descrição e também aqui na capa do canal. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você pensa a respeito de Klabin. Entende que ela está num bom momento? Vem aportando ou cessou com os aportes? Conta aqui para mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!